Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante no coração dos irmãos. Estamos aqui no 11º dia do nosso jejum, tem sido uma bênção, tem sido poderoso. Como diz o ditado, né, que eu sempre falei aqui na igreja, bom não é jejuar, mas bom é ter jejuado, né? Tem sido dias assim especiais. Alguns irmãos já têm testemunhado para mim, inclusive no último culto eu pedi para os irmãos, né, manda para mim o testemunho para a gente estar lendo e edificando todo mundo, né? É um tempo de fé, um tempo de milagre. Nós somos uma igreja de orações respondidas, em nome de Jesus. Então, se você está aí com a gente, vai entrando, né, agora aí ao vivo conosco. Não esquece de dar o like, né? Não esquece de compartilhar a nossa live. Coloca aí no grupo, no teu status, no grupo da célula, para todo mundo poder participar. E o meu pedido para você é que você seja perseverante, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis assim do 21 dias é a constância dos irmãos, né? É os irmãos serem constantes nos 21 dias, estando envolvidos, jejuando, crendo, orando, né? Porque no meio do caminho, né, irmãos, às vezes a gente está cansado, coisas acontecem, e aí entra uma questão de posicionamento seu da sua parte, né? Então, estou feliz porque nos cultos eu tenho percebido, né, um número aí, né? Geralmente a gente está pelo menos 100 pessoas nos reunindo aqui, muito feliz por isso, meu Deus, glória a Deus por isso, mas não acabou ainda, né? Então, nós ainda temos a semana que vem toda e vai ser uma bênção, uma grande bênção estar com os irmãos, e o Senhor está fazendo algo, mesmo que você não esteja vendo, eu quero que você creia nisso, o Senhor está se movendo, está fazendo algo em nome de Jesus, amém? Então, se você estiver com a gente aí, ao vivo, né, já vai dando um glória a Deus aí no chat, né? Já vai dando um aleluia, libera uma palavra de fé aí, vamos estar interagindo no YouTube, tá bom? Mas vamos lá, eu quero confessar com você o nosso texto de hoje, né? 11º dia, então nós temos 2 versículos aqui, foi mandado aí para os irmãos no grupo, né? O primeiro está lá em Isaías 49, versículo 16 e 17. Diz assim: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Aleluia. E Jó 5, 24 e 25. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Aleluia. Amém, queridos? Então, confessa comigo aí junto, vai lendo junto comigo, que você está com a confissão aí. Todos os meus filhos serão discípulos do Senhor, e será grande a minha paz. Eis que o Senhor me gravou na palma das suas mãos. A minha proteção está continuamente diante dele. Os meus filhos virão apressadamente, ao passo que os meus destruidores e os meus assoladores se retiram de perto de mim. Eu sei que a paz é a minha tenda, percorrerei as minhas possessões e nada me faltará. Sei também que se multiplicará a minha descendência e a minha posteridade como a erva da terra. Aleluia. Irmãos, não sei se você tem feito as confissões com encargo, né? Mas esse tem que ser o teu coração, né? Recebe a confissão de manhã, irmãos, não dá 1 minuto isso aqui, 1 minuto e meio que você vai fazer isso aqui, lê os 2 versículos e depois confessa crendo, declarando, né? Para você, na primeira pessoa, no nome de Jesus. A gente só tem aquilo que a gente fala, irmãos, né? E a palavra de Deus é a verdade, só ela é a verdade, por isso nós estamos confessando ela em nome de Jesus nesses dias, amém? Hoje eu vou compartilhar aqui com você, o dia de hoje, eu quero falar sobre o tema um casamento cheio do Espírito. Eu tenho tentado, né, principalmente aqui nas lives, ser o mais objetivo, o mais simples possível com os irmãos, né? Porque eu entendo que a live não é a mesma coisa do que estar aqui no culto presencial, ao vivo. Então, de maneira muito simples, eu quero te falar algo hoje para você, marido, para você, esposa, né? Se você quer ter um casamento bem sucedido, um casamento abençoado, com o favor de Deus, onde você se relaciona bem com a tua esposa, né? Sua esposa se relaciona bem com o marido, onde vocês têm vitória
no meio das adversidades, das situações complicadas, não é dar espaço para aquilo, 10 coisas para aquilo, não é métodos, não. Eu estou aqui só para te falar hoje que tudo que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, lá em Efésios capítulo 5, do verso 22 até o verso 33, a gente vai ver ali o texto clássico a respeito das obrigações do marido e da esposa. Nesses dias aqui a gente tem compartilhado sobre isso, né? Fala do homem amar a esposa como o Senhor amou a igreja, se entregando por ela. Fala da mulher ser submissa ao marido. E a gente tem falado, né, dessas obrigações que a Bíblia diz, a Bíblia ensina para nós aqui. Entretanto, irmãos, o que poucos percebem é que nós precisamos ser qualificados. Olha isso aqui. De maneira muito simples eu quero te dizer, para você cumprir, tá, essas obrigações que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós lá em Efésios, você tem que estar qualificado. Qual que é a qualificação para você cumprir essas exigências, essas obrigações? Ser cheio do Espírito Santo. Então, dentro do mesmo texto, o apóstolo Paulo já nos fala isso. Então eu vou ler com você aqui, Efésios 5,18. Diz assim, ó: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns dos outros no temor de Cristo. Amém? Você consegue perceber, então, Paulo ele fala das obrigações, né? Mas ele está dizendo, na verdade, que a maneira como nós conseguimos nos sujeitar, amar, transmitir graça uns para os outros, isso aqui, claro que está falando de qualquer nível de relacionamento, mas em específico eu estou falando hoje aqui sobre casamento, relacionamento do homem com a mulher. Então só tem uma maneira, sendo cheio do Espírito Santo. Então uma vida cheia do Espírito é a condição fundamental para a gente viver um casamento feliz. Coloque isso aqui como base, como fundamento para o teu casamento, querido. Uma vida cheia do Espírito é base, é fundamento para você ter um casamento feliz. Amém? Homens, maridos que são cheios do Espírito Santo, que são homens de Deus. Mulheres que são mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres de Deus, vão desfrutar de um casamento saudável. Um casamento que tem, sim, desavenças, discordâncias, às vezes discussões, e todo casal vai ter boas discussões, essa é a verdade, mas a maneira como nós nos saímos bem em todas as circunstâncias é quando a gente é cheio do Espírito, governado pelo Espírito e não na nossa carne. Quando a gente é cheio do Espírito, irmãos, a gente pode ser controlado por ele. Por que Paulo fala aqui sobre, ele faz a alegoria aqui entre a embriaguez com o vinho, que ele diz que há dissolução, mas ele diz, mas não, agora vocês têm que se encher do Espírito. Porque, veja bem, quando a pessoa ela é dada ao vinho, tá? Ela é controlada pelo vinho. E aqui você pode colocar, né, qualquer bebida alcoólica. Mas quando a pessoa ela tem a dependência do álcool, o álcool a domina. Pode perceber que uma pessoa, quando ela está embriagada, ela já não tem controle mais, ela não pensa no que ela fala, ela é impulsiva, ela perde o pudor, ela não é. Então, a mesma maneira acontece quando nós nos enchemos do Espírito Santo. Claro, não é que o Espírito Santo quer que você perca o pudor, não, nada disso. Mas no sentido de controle de governo. Eu sempre prego aqui na igreja, vocês que são minhas ovelhas, vocês sabem disso. Se você quer ser um crente descomplicado, um crente fácil de lidar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não tem outro remédio, não tem métodos, não tem. Qualquer outro tipo de método, irmão, isso é força humana, é força do braço. É força do braço. Agora, ser cheio do Espírito Santo, você, uma vez que está cheio do Espírito Santo, vai ser governado pelo Espírito. Entendeu? E aí você vai seguir as direções do Espírito. Então, primeiro ponto, seja completamente cheio do Espírito Santo. Marido, você quer ver tua casa bem? Você quer ter um casamento feliz? Busque o Senhor todo dia. Seja cheio do Espírito Santo, completamente. Esposa, você quer ser aquela mulher sábia que edifica a casa? Então deixa eu te falar, seja cheio do Espírito. Valorize a presença de Deus na sua casa. Busque o Senhor, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de entrega. Sabe, é muito poderoso isso, irmãos.
É muito poderoso. Não tem, eu fico pensando, às vezes a gente quer complicar tanto as coisas. Estou falando hoje para casais, mas isso aqui se aplica para tudo, para tudo. A gente fica querendo complicar as coisas quando a gente quer viver uma vida natural, quando a gente quer viver uma vida com a mente natural, tentando fazer as coisas de maneira natural, na nossa força. Não. Entrega a tua vida para o Senhor, confia nele, seja cheio do Espírito Santo, deixa ele governar em nome de Jesus. Você vai perceber que teu casamento vai ser abençoado. Outro princípio aqui, irmãos, o enchimento deve ser contínuo. Contínuo. A expressão usada lá no original é: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Essa palavra aqui no original, ela pode ser traduzida também assim, ó: enchem-se e continuem se enchendo. É presente contínuo. Entendeu? Então nós não podemos viver um período, né? Nossa, pastor, tá uma bênção esses dias, né? Meu casamento, minha casa, a gente tá aqui, nós estamos buscando junto. Mas se daqui a pouco, a hora que acabar os 21 dias, já não tiver mais essa busca, irmãos, acabou. Sabe por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é um ato contínuo. Você precisa valorizar a presença do Senhor todo dia. Você tem que dar valor na tua vida de oração todo dia. Sabe? Na palavra de Deus todo dia. Todo domingo no culto. Sabe? Você e a sua casa. Porque isso vai fazer com que a sua casa seja cheia do Espírito Santo. Então isso é maravilhoso, isso aqui é poderoso. Outra coisa, o enchimento não é uma opção. Infelizmente muitos crentes, né? E falando aqui para casais, acham que às vezes é uma opção. Não, não é. Irmãos, o enchimento com o Espírito Santo é uma ordem. Lá não é apenas uma sugestão bíblica, mas é uma ordem, lá no versículo 18, né? É uma ordem, encham-se do Espírito. Se é uma ordem, então não trata de uma experiência única, irmãos. Eu estou aqui te ensinando, tem tanto coach por aí ensinando chaves, né? Chaves. Eu não tenho nada contra coach, acho que eles têm o lugar deles, mas eu estou te ensinando uma chave espiritual aqui que eu acredito em mim, se você entender o que eu estou te falando hoje. Não só o seu casamento, como qualquer área da sua vida vai ser bem sucedida. Viva uma vida cheia do Espírito Santo, não é opcional. Seja cheio do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser governado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te conduzir por todos os seus caminhos. E aí o seu casamento vai ser bem sucedido. Mas as suas finanças também vão ser, no seu trabalho, no seu ministério. Tudo é uma questão de ser cheio do Espírito Santo. Tudo é uma questão de ser cheio. Como que nós somos cheios do Espírito Santo? O próprio texto fala, né? Ele fala a maneira básica de sermos cheios do Espírito Santo. O texto diz assim, ó: mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Então, veja bem, olha a importância do falar. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, os apóstolos ali, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que línguas como que de fogo vieram e pousaram sobre a cabeça deles. Língua aponta para o falar. Tanto é que Pedro, quando ele prega logo depois do batismo com o Espírito Santo, ele prega tão ousadamente que 3.000 pessoas se converteram naquela pregação. Entendeu? Então, Deus quer que você, homem, você, esposa, seja os profetas da tua casa. A maneira como nos enchemos do Espírito Santo é falando. Qual que é o problema, muitas vezes, de muitos casais? Vou falar aqui, né, que é específico para casal. Irmãos, tem casais que estão sempre mal, estão sempre brigando, estão sempre numa guerra de ego. Por quê? Porque o que sai da boca deles é tudo fruto do ego, da vaidade. Tem casais que são competitivos, eles estão o tempo todo competindo para ver quem vai ganhar, entendeu? Quando o evangelho é o contrário. Na verdade, quando você fala, querido, o que sai da sua boca tem que ser para trazer edificação e transmitir graça àqueles que ouvem. É isso que Paulo fala lá em Efésios. Você consegue compreender o que eu estou te falando? Então, isso é poderoso. Você, homem, tem a obrigação de ser o profeta da tua casa, né? Nesses dias agora de jejum, a gente está desafiando os irmãos a ter o culto familiar, né? Ontem, por exemplo, eu tive que ir em Joinville de tarde, e aí foi todo mundo comigo, né? Na volta, a gente fez o culto familiar. Sabe por quê? Porque às vezes na cabeça das pessoas, o culto familiar, como eu preguei aqui no domingo, né? Na abertura do jejum, tem que ser aquela coisa assim, que nem igreja, bonitinho. Não, não. Quando se fala de um culto familiar, você tem que quebrar os paradigmas, entendeu? Então a gente estava dentro do carro, né? Eu parei tudo que nós estávamos fazendo, falando ali, falei, agora nós vamos fazer o culto. Eu compartilhei um texto com eles
e daí cada um foi falando, a gente foi compartilhando. Pensa que maravilhoso. Mas por quê? A gente acabou se enchendo do Espírito Santo em família, mas tudo por causa da palavra liberada. Eu, como marido, sacerdote, pai, conduzindo a situação. A mãe tem esse poder também. Eu louvo a Deus porque eu vejo a minha esposa fazendo isso com os meus filhos muito, né? Conduzindo eles para ler a Bíblia, conduzindo eles para ter vida com Deus, porque a maneira como nos enchemos é falando. E aí, se aplicando agora ao casal, é isso. Quantos casais não liberam graça quando falam? Pelo contrário, quando eles vão conversar, é sempre condenação. É sempre debaixo de condenação um para o outro. Está errado. Não tem como se encher do Espírito desse jeito. Então, a primeira maneira, como Paulo está dizendo que você se enche do Espírito Santo, é falando. Né? Outra coisa que Paulo fala também é com cânticos espirituais. Esse é o poder do louvor. Essa é a maneira bíblica de nos enchermos do Espírito Santo, termos uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós somos cheios do Espírito Santo falando. Crie um ambiente espiritual, irmãos, falando de forma espiritual. Seja o profeta da tua casa. Seja a mulher sábia da tua casa, que quando libera a palavra, as pessoas percebem vida. Isso vai trazer enchimento do Espírito Santo para a tua família. Olha que poderoso isso. Lá no verso 29 de Efésios capítulo 4, fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Olha que poderoso, irmãos. Meu Deus. Outra coisa, dando sempre graças a Deus por tudo. Você e a tua esposa, né? A sua casa, a sua família, vocês são gratos? Olha, se tem algo que eu sempre falo na minha casa, né? Vocês podem perguntar para minha esposa e para os meus filhos se não é verdade. Eu sempre falo para eles que a gente precisa ser grato a Deus pelo que a gente tem. Porque é o seguinte, irmãos, a gente sempre vai desejar ter coisas melhores, a gente sempre quer mais. Mas o Senhor nunca vai colocar o mais se a gente não aprender a ser grato agora. Sabe? Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, seja grato. Qual que é o problema de muitos casamentos? Os casais estão sempre de mal com a vida, reclamando porque queria isso, porque não tem isso, porque... Não, sejam gratos a Deus pelo que vocês têm hoje, pelos filhos que você tem hoje, pela família que você tem hoje. Isso, a gratidão vai trazer crescimento, vai trazer satisfação, vai trazer provisão, multiplicação no nome de Jesus. E por fim, o texto fala, né, irmãos, que uma vez que a gente então está cheio do Espírito Santo, a gente se sujeita um ao outro. Talvez esse aqui seja o ponto que eu mais acho importante, né, do compartilhamento de hoje, porque é o seguinte: sujeitar fala de você ter um coração para o outro, se você tem um coração para ouvir, né? Qual que é o maior problema de casais? Talvez esse não seja o seu, aleluia, né? Talvez isso na sua casa não aconteça. Mas qual que é o maior problema dos casais hoje em dia? Hoje em dia não, sempre foi assim. É por causa do ego, eles não conseguem ter uma boa relação. Né? Sempre a palavra dele tem que ser a última, a opinião dele é a melhor, sabe? E aí fica aquela queda de braço, um fala 10, o outro fala 20, o outro fala 30. Agora, quando você é alguém cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo que a gente então consegue se sujeitar uns aos outros. Você fala de humildade, de um coração ensinável. Sabe, eu quero declarar isso na tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja humildade entre os casais da nossa igreja, que os irmãos possam estar cheios do Espírito Santo, que da boca dos irmãos saiam palavras de vida, palavras que edifiquem, né, em nome de Jesus. Que haja essa humildade para vocês se sujeitarem uns aos outros, né, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar dizendo isso para os irmãos de maneira muito simples. Né? Se você quer ter uma família bem-sucedida, um ambiente dentro da sua casa assim bem-sucedido, abençoado, seja cheio do Espírito Santo. Antes mesmo de você querer cobrar isso do seu cônjuge, né? Não, seja você primeiro. Busque o Senhor, seja cheio do Espírito. Se o casal for cheio do Espírito Santo, a casa dele vai ser um Éden. A vida deles vai ser uma bênção, vai ser poderoso em nome de Jesus. Então, valorize a igreja, valorize a vida da igreja, valorize a tua vida com Deus, a presença de Jesus, a palavra de Deus, né? Coloca valor, valorize com a tua família os cultos no domingo, sabe? A célula, um lugar onde a gente está juntos em comunhão, compartilhando a palavra, recebendo vida. Em nome de Jesus. Isso vai fazer com que a gente seja cheio do Espírito Santo e tenha realmente sejamos uma pessoa descomplicada, né? No nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu
poderia falar muito mais aqui, mas vou ser mais sucinto. Eu acredito que eu consegui passar o espírito do que eu tinha para te passar hoje, né? Que se você quer viver um casamento feliz, abençoado, então você precisa ser cheio do Espírito Santo, valorizar isso, colocar isso como algo que é prioridade na tua vida. Você, tua esposa, teus filhos, dentro de um ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade, em nome de Jesus. Amém? Domingo mesmo, né, que passou, eu falei sobre quando Deus visita a casa, né? E eu falei sobre Abraão e aqueles 2 anjos, né, que foram visitados. Na verdade eram 3 homens, né, mas um era o Senhor Jesus e era acompanhado por 2 anjos. E ele foi ter com Abraão, ele comeu com Abraão, teve comunhão com Abraão, né? Só que domingo agora, você não pode faltar. Domingo agora eu vou falar sobre quando o anjo não quer entrar na tua casa. Você não pode perder, vai ser uma bênção. Agora, a minha casa e a sua casa precisa ser uma casa com ambiente liberado, onde os anjos querem entrar, onde o Senhor quer estar lá com a gente para ter comunhão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, beleza. Então, vamos orar, né? Vamos encerrar essa live de hoje orando, né? E nós estamos perseverando em oração nesses dias, né? Por alguns motivos. Então, o primeiro motivo é salvação. Toda vez que a gente faz 21 dias, a gente ora por pessoas sendo salvas, né? Inclusive, agora, mês que vem, a gente vai ter o nosso primeiro encontro do ano. Glória a Deus, né? Já estou ansioso. E eu creio que muitas dessas pessoas que a gente está orando aqui, nós vamos levar elas para o encontro e o Senhor vai falar com elas lá, vai ser maravilhoso. Então agora eu queria orar com você por isso. Você vai colocar aí agora, né? Junto comigo você vai levantar um clamor por cada pessoa que você está orando, por cada parente seu que você está orando, né? Que ele possa ser sensibilizado, que o Espírito Santo fale com ele, que ele seja tocado, que o mover aconteça na vida dele, que ele possa estar vindo congregar junto conosco, em nome de Jesus. Amém? Então, pastor, eu tenho feito isso e parece que está pior. É assim mesmo, é o mundo espiritual em ebulição, em movimento. Não deixe de crer, mesmo que os teus olhos não estejam vendo ainda a realidade das coisas. Não deixe de crer. Amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar com os meus irmãos, quero colocar diante do Senhor, ó Deus, os nossos familiares. Pai, cada um de nós aqui temos orado, Senhor, por 3 ou mais pessoas, ó Deus, da nossa família, pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, pessoas que ainda não confessaram o Senhor como único Senhor e Salvador. Nós oramos agora, Deus, porque cremos que os anjos do Senhor já estão trabalhando a nosso favor. Nós cremos, ó Deus, que cada uma dessas pessoas que a gente está orando, essas pessoas serão tocadas, Pai. Essas pessoas serão cheias do Senhor. Elas serão salvas, ó Pai. Essas pessoas vão vir para a igreja, vão reinar aqui com o Senhor em vida, Senhor. Vão servir o Senhor, e Deus, assim como nós hoje servimos o Senhor, essas pessoas vão servir o Senhor, ó Pai. Nós temos muitos testemunhos de irmãos que congregam conosco hoje, Deus, onde por algum tempo eles oraram, perseveraram em oração, e hoje eles estão com a família aqui toda servindo ao Senhor, porque esse é o plano do Senhor. O Senhor tem a salvação para nós e para a nossa casa. Por isso nós oramos agora e declaramos em nome de Jesus, no nome de Jesus, a salvação completa de todas aquelas pessoas que nós temos declarado. Nós vamos ver, os nossos olhos vão contemplar, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas vão ser salvas, vão voltar para os caminhos, no nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Se prepara, que você vai testemunhar esse ano, né, que você foi usado por Deus para trazer os seus familiares para o Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria que a gente orasse também por um outro motivo que nós temos orado todos os dias, que é os alvos familiares, tá? Alvos pessoais, mas familiares, que são os alvos da família, né? Eu queria que você pedisse agora. Nesse ponto, eu sempre insisto com os irmãos. Tem muitos irmãos que parece que eles têm vergonha, têm medo, eu acho que é uma ofensa pedir. Não. Irmãos, a Bíblia, o próprio Senhor Jesus falou para nós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo aquele que bate a porta vai abrir. Então, nesses dias, nós estamos aqui para pedir. Então, agora eu quero que você apresente os teus alvos aí diante do Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero, junto com a igreja, junto com os meus irmãos aqui, Pai, eu quero declarar agora pela fé, no nome de Jesus, ó Deus, que cada pedido de oração, cada alvo familiar que foi escrito, que foi conversado com a família, Pai, cada um desses alvos vai concretizar. Cada um desses alvos vai acontecer, Pai. No nome de Jesus eu te peço. Eu peço para o Senhor, ó Deus, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha dar
o recurso, Senhor. Eu não sei quais são os alvos dos meus irmãos, às vezes é algo que envolve recurso financeiro, então abre as portas. Dá, Senhor, em nome de Jesus. Se às vezes pode ser uma enfermidade, Deus, então traz a cura, Senhor. Restaura a saúde daqueles que estão doentes, meu Pai, no nome de Jesus. Deus, às vezes é um bem material que a família tem orado, a casa própria, um carro. Pai, no nome de Jesus, o que é essas coisas? O que são essas coisas diante do Senhor? A Bíblia diz que Deus, o Senhor, deu o seu próprio Filho por nós, por amor a nós. Então o que o Senhor vai negar agora? Por isso, com ousadia, nós oramos ao Senhor e nós apresentamos os nossos alvos pessoais diante do Senhor nessa hora, Pai. E cremos que o Senhor já está trabalhando a nosso favor e cremos que o Senhor já está fazendo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Se prepara, porque Deus já está trabalhando, já está fazendo em nome de Jesus. Amém? Terceiro motivo que eu quero orar com os irmãos é exatamente por prosperidade. A gente geralmente não ora por isso, mas como a gente está falando, enfatizando família nesses dias, eu, por acompanhar famílias e casamentos, casais, eu percebo que uma das grandes batalhas, às vezes, de muitos casais é por causa de dinheiro, é por causa de dívida, de conta, de escassez financeira. Então, eu creio, irmãos, que aqueles que receberam, Paulo disse isso, o apóstolo Paulo, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Esse reinar em vida fala sobre reinar sobre a doença, né? Reinar sobre as circunstâncias e também reinar sobre a pobreza, sobre a miséria. Deus vai fazer. Irmãos, Deus vai te dar um trabalho melhor, ou Ele vai te dar uma promoção no trabalho, ou você vai virar um empreendedor. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor vai fazer em nome de Jesus, né? Talvez tenha irmãos entre nós aqui que tem uma ação lá na justiça, algo que está parado, que está travado. Em nome de Jesus, vai sair, porque o Senhor é bom em nome de Jesus, amém? Então vamos orar por isso, então, por prosperidade. Pai, no nome de Jesus, eu apresento aqui cada família da nossa igreja. E eu quero declarar agora pela fé, no nome de Jesus, que cada família é próspera financeiramente. Deus, eu oro para que o Senhor dê para cada marido, esposa, sabedoria, Senhor, para administrar. Sabedoria, Senhor, financeira, Senhor, para administrar. Também oro, Deus, para que cada família da nossa igreja possa ser fiel, possa ter no coração o desejo, Senhor, da fidelidade com a igreja, ofertando e contribuindo e semeando todo mês no reino, Pai. Porque esse é um dos princípios básicos, ó Deus, para a prosperidade, é a fidelidade com o Senhor, ó Pai, com a igreja do Senhor. Mas eu também oro, Senhor, por portas abertas. Oro, Deus, por novos negócios, promoção no emprego, um novo emprego, Senhor. Pessoas empreendendo e prosperando, Pai. Dinheiro que está aí parado, que é direito dos meus irmãos, que está travado na justiça. Abre, Deus, em nome de Jesus, toca na mão do juiz, ó Deus, que está lá, para que o juiz possa assinar, para que possa decretar. Deus, o Senhor tem prosperidade para nós. Eu declaro que as famílias da nossa igreja são prósperas. Uma vez que as famílias são prósperas, a igreja vai ser próspera. Deus, e todo recurso que o Senhor colocar através dos irmãos aqui na igreja, nós queremos ter a sabedoria também para administrar, para investir na estrutura, para investir em outras pessoas, ó Pai, porque o Senhor é bom, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que nesses dias, nesse ano, né, o ano da restituição, o Senhor está restituindo, vai restituir as finanças na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Se prepara, porque a prosperidade vai chegar. Talvez você diga assim, pastor, mas eu estava vendo no jornal, né? Ontem mesmo eu estava vendo isso, né? Crise mundial, crise financeira. A crise pode até acontecer no mundo, mas nós somos de uma outra economia, né? Economia do céu. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você então, né? Obrigado por estar aqui comigo em nome de Jesus. Até a próxima live então. Lembrando, né, que amanhã nós temos o culto, tá? Amanhã nós temos um culto, vai ser poderoso, você não pode faltar, 8 horas. E no sábado, tá? A gente não vai ter culto nem dos jovens. A gente vai ter uma audição aqui que nós estamos fazendo, um processo seletivo aqui para os irmãos que vão entrar no louvor, né? Então nós vamos ter um trabalho com o louvor aqui no sábado, ok? Mas a live vai acontecer 10 horas, beleza, irmãos? Vai acontecer. Então, 10 horas tem live no sábado e domingo, 2 cultos abençoados. Você não pode perder, tá bom? Deus abençoe então. Até amanhã no culto e na próxima live no sábado. Deus abençoe.